Queridos, a paz de Yahshua Mashiach esteja com vocês. Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Que o Criador possa alcançar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam receber a bênção divina sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que neste dia que seja um dia extraordinário na sua vida. Eu determino em nome de Yahshua Mashiach que coisas extraordinárias começam a acontecer neste dia, 25/7/2024. Hoje é um dia especial. Então, que todas as pessoas que são especiais seja alcançada nesse dia no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Então, queridos, para hoje nós iremos meditar no livro de Tito, capítulo 2, né? O Criador vai ministrar nos nossos corações, vai nos instruir, vai nos dar direção, como nós devemos comportar, né? Diante da igreja, diante da sociedade, né? E como nós podemos através dessa instrução que ele vai nos dar, como nós vamos envergonhar o adversário, né? Que o adversário, ele, a todo custo, ele tenta nos envergonhar. Mas através desses ensinamentos, dessa direção espiritual para as nossas vidas, nós sim iremos envergonhar o adversário das nossas almas. Que a nossa luta, querido, não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra a potestade, né? Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos toda manifestação contrária que não provém de Yahshua, que seja agora neutralizado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que todo mal por um caminho veio por 7 volta, e se contra nós projetarem o mal e armarem cilada, certamente é certeza absoluta que não obterão êxito, que cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós em nossa casa jamais seremos atingidos, né? Por quê? Porque o próprio Criador diz na sua palavra, deixou para mim, para você ministrar, para que nós possamos ler, meditar, refletir sobre isso, invocar sobre isso, declarar isso sobre a terra, né? Que é pela palavra, haja luz. O Criador criou os céus e terra pela palavra, declarando, haja luz e houve, aconteceu. Então, quando nós declaramos que nenhuma arma forjada, manipulada contra nós prosperará, isso estamos dando uma legalidade para o mundo espiritual, estamos neutralizando todo o mal, né? Que toda armadilha, todo projeto maligno contra as nossas vidas seja imediatamente neutralizado, ou seja, imediatamente destruído pela palavra, no nome de Yahshua Mashiach. Que pela autoridade e poder do nome de Yahshua Mashiach, que o Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho, nós, pela sanção toda poderosa, nós repreendemos o mal, e assim sucederá, né? Então, queridos, que toda língua maldita que levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos, servos do Altíssimo Soberano, né? Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, neutralizamos toda praga, toda palavra maldita, neutralizamos todo olho gordo, toda inveja, neutralizamos toda obra contrária, todo altar de Baal que for levantado em desfavor às nossas vidas, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo que diz respeito a nós. Nós neutralizamos em nome de Yahshua Mashiach, ou seja, nós destruímos, nós anulamos, nós cancelamos, nós desfazemos, assim seja. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Bora lá meditar? Pai, ministra nos nossos corações, com todo o poder e autoridade da sua palavra, no nome de Yahshua Mashiach, repreendendo toda e qualquer manifestação que não provém de ti. Assim seja. Então, aqui no livro de Tito, capítulo 2, o Criador deixou essa palavra para que eu e você pudessem meditar e compartilhar, né? Ele ministrou no meu coração e eu estou ministrou no meu coração, e agora eu estou aqui compartilhando, né? Espero que o Criador venha ungir minha língua para que eu tenha palavras de edificação, para que venha assim fazer a diferença no seu dia, na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Yahshua Mashiach, né? E que ele venha ungir minha língua, colocar um zip, que tudo aquilo que eu não puder falar, que venha pecar contra ele, que eu, zip na boca, que ele não permita que eu fale. Assim seja, querido, bora lá. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, quando nós compartilhamos as verdades, a sã doutrina, a palavra verdadeira que cura e salva, o verdadeiro evangelho, sem fermento, isso significa que nós estamos ministrando, estamos compartilhando a sã doutrina. Isso significa que nós estamos compartilhando os nomes verdadeiros, os nomes santos e purificados, santificados. Através do nome de Yahshua, nós somos salvos, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados. Todo aquele que for encontrando, invocando Yahshua serão salvos. Isso é sério, querido. Isso é uma bênção, isso é extraordinário. Então, a sã doutrina está centralizado nisso. A Bíblia Sagrada, quando houve a tradução dela do latim para o português, houve tradução, deveria ter acontecido transliteração.
mas houve a tradução. Então isso veio muita coisa fermentada, veio muito acréscimos e tiraram muitas verdades, né? Mas o Pai, ele diz na sua palavra que nos últimos dias, naquela última hora, que o meu povo, ou seja, aquelas pessoas que era escolha dele, chamado por ele, conheceria essa verdade, que era igreja, voltaria a ser a igreja primitiva e que anunciaria, né? Então, ele diz na sua palavra, eu sei que você tem pouca força, mas conheceu essa verdade, não negou meu nome, por isso te guardarei daquele dia, daquela hora que está por vir sobre a terra, né? Olha que alívio, olha que refrigério para nossa alma, olha que fortaleza, né? Isso aí anima até os ânimos, né? É como se fosse uma boa notícia. Uma boa notícia, quando nós recebemos uma boa notícia, os nossos ossos ficam com vigor, fortalecidos, né? Da energia, dá brilho nos olhos, né? Uma boa notícia traz brilho no olhar. Então, eu estou lançando para você notícias maravilhosas, extraordinárias, que se você conhece essa verdade, que foi oculta e escondida por anos e anos e anos, até porque não tem como o nosso Salvador chamar Jesus. Por que não tem? Porque antigamente era quando houve a transliteração, a tradução do hebraico para o latim, Jesus na realidade chamava Iesus, né? E se você traduzir o Iesus, isso vai significar, a tradução seria isto é um porco. Traduzindo para o português do Iesus, daria Jesus. Então, foi propositalmente que eles fizeram essa manobra de tradução. E nome próprio não se traduz, né? Nome próprio não se traduz. Então, o que teria que ter acontecido? A transliteração. Só que naquela época da igreja primitiva, o nome de Yahshua fazia milagres extraordinários e ainda continua fazendo, mesmo aqueles que são inocentes, usam nome de blasfêmia, pela fé da pessoa, acaba acontecendo, porque o Criador conhece que o coração dela é inocente, é puro, e ela não chegou a essa verdade. Mas a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, querida, a gente já peca, né? Por anunciar nomes de blasfêmia. Né? Aí já é pecado, a gente já está pecando contra o pai e contra o filho. Então, naquela época, quando o nome de Yahshua, as pessoas começavam a invocar Yahshua, buscar por Yahshua, a igreja primitiva estava crescendo extraordinariamente. E estava acontecendo milagres extraordinários. E através do nome Yahshua. Então, os fariseus da época, os sacerdotes da época, falou, nós temos que dar um jeito. Matou já não resolveu. Levou Yahshua para o madeiro, mas não foi suficiente, né? Porque crucificou ele depois que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aí que a igreja cresceu mesmo, aí que a fé aumentou, e que a igreja primitiva cresceu, e que milagres extraordinários começaram a acontecer. Aí sim, que multiplicaram os milagres, multiplicaram as bênçãos através do nome. Ele falou, nós temos que fazer alguma coisa para ocultar esse nome, ou seja, vamos esconder, vamos mudar o nome dele. Aí que aconteceu, querida, a transliteração. O que teria ter acontecido a transliteração, aconteceu a tradução. Aí quando foi transliterar do hebraico para o latim, eles fizeram a tradução, e nome próprio não se traduz. Só que com isso, querido, traduziram o nome do Criador, colocou o nome de blasfêmia, porque toda vez que você chama Jesus, você está chamando isso, é um porco. E interessante que até nos natais se comemora o porco, né? Assa porco, né? Olha pra você ver, a blasfêmia foi tanto que inundou o mundo inteiro. Jogou sobre as águas. Então, quando tem aquela passagem do homem de Gadara, que estava com uma legião de espírito, que era 6.000 demônios, que ele foi liberto por Yahshua Mashiach, os demônios que saíram dele, viu uma manada de porcos, falou, deixa que nós entramos nesses porcos. Isso significa um código que Yahshua estava deixando para mim, para você, igreja, hoje, para compreensão nossa de que aqueles nomes que seria jogado nas multidões, porque o Yahshua permitiu que esses demônios entrassem nas manadas de porcos, os porcos caíram na ribanceira e automaticamente caíram nas águas, né, no mar. O que isso significa? Que o nome Jesus ia cair nas águas, nas multidões. Águas na Bíblia refere-se a multidões, ia cair em multidões de pessoas, que o mundo inteiro, as nações todas, teriam o nome blasfemaria o nome do nosso Salvador, né? Mas Yahshua deixou tudo já em código para que eu e você pudesse compreender e entender, né? Então só aqueles que têm entendimento espiritual, têm visão, têm relacionamento, têm intimidade e aceitam essa verdade, que conhece e reconhece essa verdade. Não estou aqui para te criticar, até porque eu fui enganado tanto quanto você, já estive do seu lado, por ter solidariedade a você, ter empatia do seu sofrimento,
né, por orar com o nome de blasfêmia, por orar e não receber resposta, por estar sendo atacado espiritualmente, por mal prevalecer contra a sua vida, eu estou aqui fazendo esse papel de anunciador, de compartilhar, de ser mensageira do próprio Criador, que ele me salvou, querido, de grandes perigos, ele me libertou de grandes aflições que eu tinha na minha alma, eu recebi ataques espirituais que eu rolava no chão, e não era porque eu não consagrava, não era porque eu não orava, não era porque eu não jejuava, não, eu jejuava muito, pelo contrário, eu jejuava até mais do que eu faço hoje. Mas o que acontece? Ainda o mal prevalecia contra mim. Por quê? Porque os nomes que eu invocava eram nomes de blasfêmia. E o mal só não consegue resistir os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que é Yahweh, e do Rei Vavirê, e do nosso Salvador, que é Yahshua Mashiach. Então, o nome do nosso Salvador, que muitos conhecem como Jesus Cristo, não tem como ser esse nome, sabe por quê? Até porque o J foi criado 1500 anos depois que Yahshua veio. Então, e o nome de Yahshua tinha Yahshua lá. E outra coisa, o Pai honrou o Filho de tal maneira que colocou o seu próprio nome no Filho. Entende? O código aí? Ou seja, Yahweh mais chá de salvação. A salvação no nome de Yahshua. Yahshua salva. E o nome da cidade santa, Yahshalaim, né? Então, quando tá naquela passagem no livro de Apocalipse que na testa dos vencedores estaria escrito o nome do Pai, o nome do Filho e da cidade santa. Então, é unificado. Ali o Criador já unificou o Yahshalaim, ou seja, Yah do Pai, Chá de salvação que é de Yahshua, e Laim da cidade santa. Então, querido, por si só isso aqui que eu já tô falando com você, meu coração já tá pegando fogo. Eu espero que você tá tendo esse mesmo entendimento, né? Porque se o Criador tá batendo tanto nisso, nessa tecla, para que eu venha repetir, que eu venha falar, que eu venha ministrar, que eu venha compartilhar, é porque ele tá alcançando vida, ele tá trabalhando em vidas. Tem pessoas aí que vão ser libertas, tem pessoas que vão conhecer a verdade e serão livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que acontece, querido. O meu povo conhecerá meu nome. Se você é uma escolha do Criador, um chamado dele, você vai conhecer esse nome, você vai compartilhar esse nome, porque você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas também, né? Então, só há salvação em quem? Em Yahshua Mashiach. Yahweh é um e não existe outro. Ponto. Continuando. Então, essa doutrina é isso aí. É um pedacinho do que eu já te falei. Aquilo que foi oculto e escondido. E hoje a Bíblia praticamente está toda fermentada. Porque os nomes do Pai e do Filho são de nomes de blasfêmia. Todas as vezes que nós chamamos, e Deus vem do nome, vem da Grécia, da Grécia, então vem de Zeus. Deus, toda vez que você está falando Deus, você está falando de Zeus, entendeu? Zeus, Grécia, é blasfêmia, querido, entendeu? Tô te falando porque eu já estive do seu lado. Então hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento. Essa verdade chegou no meu coração e eu estou compartilhando para que você conhecereis a verdade vos libertará, tá bom? Então a sã doutrina refere-se inicialmente o ponto-chave, ápice da Bíblia, que é Yahshua Mashiach. Ele é o caminho. Para chegarmos ao Pai, nós temos que aceitar ele. Se nós formos rebeldes e se nós obedecermos ele e não formos rebeldes, o Pai nos garante isso na palavra. Eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Ou seja, lembrando que os nossos inimigos são principados e potestades. Por isso que o nome de Yahweh e Yahshua são tão poderosos. A unção é tão extraordinária por causa exatamente disso. Quando vem um ataque espiritual contra as nossas vidas, quando há uma armadilha do inferno contra as nossas vidas, quando o mal usa pessoas para levantar contra as nossas vidas, nós saímos ilesos. Aí veio na minha mente agora aquela passagem, queridos, de Daniel na cova dos leões, né? Daniel foi jogado nas covas dos leões lá, queridos, humanamente falando, se a presença do Criador não estivesse com Daniel, o que aconteceria? Ele tinha se tragado, bem não entrou, já estragou. Ao contrário dos seus adversários, que quando o Criador encontrou inocência em Daniel e o guardou, colocou um anjo e tampou a boca dos leões. E quando os seus adversários, que projetaram contra a vida dele, foram jogados na cova, ele e seus familiares, bem não chegou lá, os leões já tinham traçalhado aquelas pessoas. Olha para você ver o que é você viver em retidão. O Criador ama a justiça, ama o que é reto, ama o que é justo, do que você viver no pecado, na transgressão e na mentira, que a mentira é do diabo. Grude, sujeira é o diabo, mentira é dele, querido. Então ele mentiu, ele usou pessoas para mentir, para enganar você quanto ao nome verdadeiro do Pai e do Filho. Mas hoje essa verdade chegou até você. Esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yahweh, e do Filho, que é Yahshua Mashiach. Conhecereis a verdade vos libertará. Continuando. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho,
caminho, que sejam mestres do bem, ou seja, que deixam uma direção para os homens, né? Idosos quer dizer aqueles homens experientes, né? Que sejam moderados, né? Tenha respeito, sejam sensatos, né? Tenha uma fé edificante, com perseverança, com amor. Do mesmo modo das mulheres, né? A tendência quando fica mais velha, acha que o mundo acabou, que vou viver tudo que eu não vivia anteriormente, não é? Não tô dizendo generalizando, não. Tem algumas que são sensatíssimas, mas tem aquelas que ainda realmente tá dando vergonha hoje nos dias atuais, né? Tá dando vergonha. Pessoas idosas fazendo coisas que nem adolescente faz, né? Isso dá vergonha. Então, que seja... Ó, modere a língua, que a língua é chicote do corpo, né? Não diz esse ditado popular? Na própria palavra diz que a língua tem poder da vida e da morte, não é isso? Então nós temos que pedir ao Criador que venha ungir nossa língua, para até o que falar, como falar, para não pecar contra ele. Que a língua faz a gente pecar, a língua faz a gente cair na perdição. Podemos perder a salvação por causa da nossa língua. Então temos que pedir ao Criador para ungir nossa língua, né? Ser sensatas, ser mulheres virtuosas, né? A cada dia que nós formos envelhecendo, que ele venha nos trazer virtudes boas, não vícios, né? Mas virtudes. A mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, né? Provérbios 31. A mulher virtuosa, que nós sejamos virtuosas, trabalhadoras, auxiliadoras, né? Enfim, edificadora, né? Que a gente venha edificar onde nós passarmos, né? Que seja mestres do bem, ou seja, gostar do bem, praticar o bem, né? A retidão, a fim de instruir os jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Al não seja difamada. Ou seja, quando nós chamamos ao casamento, que nós venhamos andar lado a lado com o nosso esposo, submisso, porque Alcha é a nossa cabeça, o cabeça da igreja. O nosso esposo é a nossa cabeça, né? Que somos casados. Isso significa que ele seja, os nossos maridos, o meu esposo seja melhor do que eu? Não, mas que eu e ele possamos andar lado a lado, não na frente ou atrás, né? Não, pelo contrário, mas que a gente venha honrar aquele presente, né? Aquele ministério que o Criador nos deu, que foi o casamento, que a gente venha honrar a nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família, nosso casamento, né? A gente venha honrar, seja boas donas de casa, cuidar da nossa casa, né? Cuidar do nosso esposo, cuidar dos nossos filhos, né? Para que a palavra do Criador não seja difamada, ou seja, envergonhada. Por exemplo, ser ministra no nome do Criador, mas dentro de casa ser um abençoado, né? Abençoado entre aspas, né? Apronta todas, não tem respeito, maior vulgaridade, maior desleixo, né? Isso aí desonra o Criador, né? Desonra a palavra dele, desonra o nome dele e do nosso Salvador. Então, que a gente venha ser exemplos, né? Exemplos nessa terra, né? Nessa terra. Que a gente venha resplandecer, venha brilhar a presença dele, né? Para que nós sejamos ser exemplos para outras mulheres que venham depois de nós, ou até antes, né? Que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, não tem isso? Às vezes a pessoa tem mais uma idade superior à minha, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma verdade que essa pessoa não teve, mas através da minha vida ela possa se beneficiar, né? Com eu partilhando com ela essa verdade. E ela pode transformar a sua vida, ser livre, né? E ser abençoada e honrar o nome do Criador. Exaltar ele, resplandecer a presença dele na casa dela, né? Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-o para que em todas as coisas seja moderado, né? O Criador sempre, na sua palavra, ele nos lança a moderação, que nós sejamos moderados, controlados, domínio próprio, né? Nós temos domínio próprio. Como nós vamos conseguir isso? Através do investimento, alimentar mais o nosso espírito do que a carne. Quando nós meditamos na Bíblia, quando nós deixamos ser guiados pela Bíblia, porque a Bíblia tem várias recomendações, desde a parte espiritual, a financeira, a sentimental, tudo. A Bíblia é o verdadeiro manual da vida. Quando nós lemos, nós meditamos, nós ouvimos a palavra, nós somos moderados, nós temos controle, nós temos domínio, porque quando você lê, você é livre. A libertação acontece na sua vida, né? Pode ser ter um trem ruim na sua vida te acompanhando, mas você recebeu uma palavra, ouviu um vídeo de libertação, você tem na fé ali, aquela fé, ela é ministrada na sua vida, você é livre. As correntes caem pela sua fé de ouvir aquela palavra, né? Então, ali você vai ter uma vida controlada, moderada, sincera, justa, né? Obediente, com temor, com reverência ao Criador, ao Salvador. A sua vida vai se transformar, a sua casa vai se transformar, a sua família vai se transformar, vai ser bênção mesmo. Vai ser a família bendita do próprio Criador Yahweh, né?
família bendita do Criador, né? A minha família é a família bendita do meu Criador. Eu creio nisso. Você também tem que acreditar nisso. Talvez a sua família não esteja hoje do jeito que você gostaria, mas se você orar, se você jejuar, se você entregar, apresentar a sua família, consagrar, você pode ter certeza que a sua família vai ser testemunho nessa terra. Vai ser exemplo para outras famílias, né? Para seguir o bem, para praticar o bem, né? Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a seu respeito. Pois é, quando nós estamos cheios da presença do Criador, nós temos uma reverência com Ele, nós temos integridade, ou seja, falamos com verdade, com uma verdade, uma linguagem sadia, santa, sã doutrina verdadeira. Nós irrepreensível, né? Aquilo ali que não tem como nos repreender, porque veio do trono celestial para as nossas vidas, para que nós possamos ministrar, né? Nós somos, como é que fala a palavra? Fugiu na mente. Nós somos inspirados pelo próprio Ruach Kadosh para falar coisas incontestáveis. Não tem como contestar o que estamos falando, né? Então, aí, sendo assim, quando nós temos essa linguagem sadia e irrepreensível, o adversário, que ele usa pessoas para tentar nos envergonhar, ele não vai ter nada o que falar de mal de dizer do nosso respeito, porque não vai achar brecha, não vai achar nada que venha denegrir a nossa imagem, que venha duvidar daquilo que a gente está falando. Porque há uma veracidade que não vem de nós, mas vem do trono celestial, né? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Salvador, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifeste a beleza da doutrina de Yahweh, nosso Salvador, nosso Criador. Então, querido, quando nós temos intimidade com o Criador através de Yahshua Mashiach, porque já falei para vocês, todos os dias eu tento lembrar disso, que Yahshua é o caminho, só um caminho, e é Yahshua Mashiach, não há outra receita mágica. E quando nós temos intimidade com a Yahshua, Yahshua intercede por nós junto ao Pai. Então, querido, quando nós temos uma conexão, uma intimidade, um relacionamento com o nosso Criador, através de Yahshua Mashiach, sabe o que acontece? Há uma manifestação de poder, de autoridade, de leveza, de beleza, de algo extraordinário. Aquela pessoa, quando ela está cheia do Ruach Kadosh, ou seja, que muitos conhecem pelo Espírito Santo, ela pode ser uma pessoa assim, sem aparência. Como Davi não tinha aparência, era franzino, ruivo, mas as pessoas ficavam encantado com ele, tinha ele como a luz, o farol de Israel, né? Porque a presença do Criador faz com que a gente fique resplandecente, fique brilhante, fique linda, né? Há uma beleza que, assim, você vê que é uma beleza espiritual, não é aquela beleza carnal, né? Que hoje o mundo que conta pro mundo é uma beleza carnal, se você tem um corpão, se você tem não sei o quê, não é isso? Não, mas quando você tá cheio do Ruach Kadosh, do Criador, a sua beleza resplandece, é algo que vem de dentro para fora, não ao que o mundo oferece, que é a beleza da carne, que é de fora para dentro. Consegue ver a diferença? Então, isso faz com que a manifestação da doutrina verdadeira, da sã doutrina do Criador Yahweh, nosso Salvador, nosso Criador, manifeste e se revele ao extraordinário, são liberados nas vidas de quem são, daquelas vidas que são alcançadas. Então, essa é a palavra de hoje, que foi ministrada no meu coração, e eu estou aqui com a maior felicidade compartilhando com vocês. Espero sim que vocês recebam essa instrução de coração aberto, né, em nome de Yahshua Mashiach, e que ela venha assim ministrar no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, aquilo que a gente tem que mudar ainda, transformar, para nos tornarmos pessoas irrepreensíveis, pessoas melhores ainda, mais abençoadas, né? Mais cheia da presença do Criador. Porque quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós melhoramos, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos lavamos, nos purificamos, né? Nos limpamos de toda a idolatria, de toda heresia, de toda mentira, né? Mas nós estamos repletos, cheios da manifestação do Criador sobre as nossas vidas. Então, não há nada que nós não podemos aprender, né? Ah, já sei de tudo. Não, querido, não. A verdadeira verdade, o fato verdadeiro
é se você está apto e aberto para aprender sempre mais. Porque quanto mais nós estamos dispostos a aprender mais do Criador, mais nós aprendemos, mais nós recebemos dele, né? Então, conhecimento é poder. E cada dia nós não somos dono da verdade absoluta, o único dono da verdade absoluta é nosso Criador e Salvador. Então, por isso nós temos que aprender dia a dia, e tudo que nos é ensinado. Nós temos que aceitar de coração aberto, com alegria, com felicidade, porque o pai, ele ama, ele repreende o filho que ele ama, né? O pai, ele repreende, ele disciplina, ele educa, ele corrige o filho que ama, né? Se os nossos pais aqui da terra fazem isso, porque ainda mais o nosso pai celestial, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, tudo que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele, né, seja dada toda a glória. Então, ele nos disciplina, ele nos exorta para que nós possamos ainda melhorar mais e mais. Então, queridos, eu agradeço ao Pai Celestial por essa palavra de exortação, de instrução para as nossas vidas. Ministrou no meu coração, falou abertamente no meu coração, que nosso dia hoje seja extraordinário, que venha liberar os seus milagres ocultos e escondidos, né? Que venham ser liberados, derramados sobre as nossas vidas, que a nossa vida seja repleta das bênçãos dele, que todos aqueles que hoje fazem aniversário, que seja alcançado com as bênçãos poderosas do Criador, do nosso Salvador, né? Que venha alcançá-los abundantemente, fortemente, que essas pessoas possam sentir a presença, assim, profunda, né? Assim como a minha mãe, que hoje é seu aniversário, né? Que seu dia seja abençoado, no nome de Yahshua Mashiach. Que todas as bênçãos do Eterno sejam liberadas sobre a sua vida, mãe. Sobre a sua vida. Que ele venha liberar os seus milagres extraordinários sobre a sua vida, dando saúde, dando a presença dele, de Yahshua. E que o nome dele seja exaltado, glorificado, celebrado, adorado na nossa casa, na nossa família. Né? Queridos, então, que seu dia seja abençoado e a todos os aniversariantes desse dia, desse mês, né? Que seja alcançado pela benevolência do nosso Criador, no nome de Yahshua Mashiach. Amo vocês, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração. Que a paz e a alegria de Yahshua Mashiach esteja com vocês, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Assim seja, aleluia. Yahshua vive, Yahshua reina. Yahshua governa, aleluia. Graças ao Criador. Que alegria no coração, querido. Hoje meu coração está explodindo. Explodindo. Que essa alegria que está de dentro venha resplandecer fora, né? Que venha alcançar vocês também, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.